Hélio Nobre. 8h27 agora pelo horário de Brasília. A inflação ao consumidor no Brasil é a terceira maior das Américas e a quarta maior entre os países que compõem o G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo e da União Europeia. Segundo informações do IBGE, o IPCA 15, espécie de prévia da inflação oficial do país, acumula em 12 meses alta de 12,3%, percentual bem superior à meta de inflação deste ano, fixada em 3,5% pelo Banco Central. Para debater medidas de combate à inflação e o aumento da taxa de juros no Brasil, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara convidou o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para falar hoje sobre soluções para tirar o país desse cenário inflacionário. O deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos de Pernambuco, que pediu o debate, já está conosco para conversar sobre o tema. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia a você, Márcio, bom dia a todos os ouvintes. Agradeço o privilégio de poder conversar na manhã de hoje com todos que fazem o painel eletrônico. Deputado, o prazer é nosso em receber o senhor aqui. Eu quero começar perguntando, deputado Silvio Costa Filho, qual é o impacto desses 10 aumentos sucessivos na taxa básica de juros sobre a inflação? Resolveu alguma coisa, deputado? Olha, está atenuando, né, de certa forma, a possibilidade de um crescimento ainda maior na inflação brasileira. Eu, como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, eu fiz questão de convidar o presidente do Banco Central, que teve por unanimidade o seu convite para que ele pudesse ir à comissão para tratar do aumento da inflação que está penalizando, sem dúvida alguma, o povo brasileiro. Infelizmente, cada vez mais a população brasileira está perdendo o seu poder de compra. Nós temos uma perspectiva de uma inflação de em torno de 3,75, né? Nós já estamos a quase 10% de inflação, corroendo cada vez mais o poder de compra da população, e a gente está vivendo um momento econômico muito difícil. Aumento da inflação, aumento da taxa de juros, que automaticamente diminui o crédito em circulação no Brasil. Terceiro ponto, baixo investimento. Cada vez mais o Brasil investindo menos em infraestrutura, portos, aeroportos, rodovias, estradas, e na hora que não se tem investimento, na hora que você tem um aumento da taxa de juros, você naturalmente vai ter o aumento da inflação brasileira. Então, pensando nisso, sem dúvida alguma, a gente convidou o presidente do Banco Central para que ele possa ir à comissão na tarde de hoje. Ele está convidado às 14h30 para falar da inflação no Brasil e quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo presidente do Banco Central para conter a inflação que está cada vez mais corroendo o poder de compra da população brasileira. Não tem sentido a gasolina a quase R$8, não tem sentido o botijão de gás a R$120, arroz, feijão, macarrão, a fuba, a carne aumentou mais de 50% para a população brasileira e, ao final, muitos consumidores sendo também penalizados. Muita gente que fez crediário, muita gente que se programou através de prestações, e com esse impacto de juros isso aumenta também o custo de vida da população brasileira. Então a gente quer tratar de maneira responsável, né? Eu digo sempre que essa não é uma bandeira de direita, de esquerda, de centro. O controle inflacionário é uma bandeira do Brasil que precisa unir a todos nós. A estabilidade econômica, né, o controle inflacionário, a redução da taxa de juros, retomada de investimento, tudo isso tem que ser uma pauta prioritária dentro de qualquer governo e do Congresso Nacional. Mas, deputado Silvio Costa Filho, quem está sendo mais atingido por esse cenário preocupante? Há setores que conseguem se proteger dessa situação? Ao final afeta a todos, né? A gente tem a classe A, né, que não significa 5% da população brasileira, aqueles que têm renda acima de R$30 mil, né? Mas quando você pega a classe média emergente, a baixa renda,
o impacto do aumento da inflação, ele é muito grande, né? Então isso impacta desde o material pedagógico, né, para o filho daquele de classe média que estuda numa escola particular, como também impacta naquele, né, que está lá fazendo o seu dia a dia, que ganha um salário mínimo, que tem que sustentar 3, 4 filhos. Então a dificuldade é muito grande, né? Então é essa preocupação social que a comissão está tendo, né, com a população, e cobrar de fato medidas emergenciais que o Banco Central possa vir a tomar para tentar reduzir a taxa de juros no Brasil e tentar controlar a inflação. Nós não podemos deixar de reconhecer que por conta da crise mundial, do Covid, a crise que se abateu nesses 2 últimos anos no Brasil, crise econômica e social, a inflação hoje ela é globalizada, né? A gente está vendo a Europa com a média de 5%, 6% da inflação, mas no Brasil está quase 2 dígitos, né? Inflação muito alta em relação a outros países no mundo. Então é por isso que a gente precisa debater com responsabilidade, com cunho pedagógico, para que de maneira equilibrada, responsável, a gente discuta essa pauta. Sem dúvida alguma, ela é fundamental para o Brasil. Agora, deputado, aproveitando um trecho da sua resposta agora, como é que a gente pode combater essa alta de preços que está levando a um aumento da taxa de juros, se as causas principais estão lá fora? Olha, a gente precisa, né, tentar discutir com o Banco Central o que é que o governo pode fazer de fato, né, para tentar controlar essa inflação em setores globalizados, como a indústria do automóvel, como alguns insumos que vêm lá de fora para o Brasil. Quais são as medidas que estão sendo tomadas? Segundo, o que é que o governo pode fazer de parceria bilateral, como é que o governo pode acelerar um processo de negociação, de entendimento, até de possíveis desonerações para estimular que a inflação baixe e que a economia retome. A gente precisa, de fato, ter uma coordenação mais ampla. Eu sinto que está faltando isso por parte de Sua Excelência, o Presidente da República. Ele precisa dialogar com os países emergentes, precisa dialogar com os países da OCDE, pegar os principais insumos que estão prejudicando o aumento da inflação no Brasil e ver qual é o tratamento, né, que pode ser dado em relação a isso. Como é que a gente pode estimular novamente a retomada do investimento público, porque você sabe que na hora que você investe, você gera mais emprego, gera renda, movimenta a economia, e na hora que você também movimenta a economia, você está ampliando também o poder de compra da população. Então, eu acho que está faltando claramente, na minha opinião, né, uma coordenação de uma agenda econômica para o Brasil, e isso está impactando, ao final, a população brasileira. Então, deputado Silvio Costa Filho, o governo ele tem outras armas para tentar colocar a economia nos eixos. Falta um pouco de planejamento. Sem dúvida. Você vê, por exemplo, a Petrobras, né, não tem sentido a Petrobras no primeiro semestre deixar de lucro 44 bilhões de lucro, e só o governo federal vai receber quase 15 bilhões de lucro. Esse lucro está sendo em detrimento da população, que está se sacrificando para pagar uma gasolina a quase R$8, né? Aquele cidadão que comprou sua moto, que comprou seu carro, ele está saindo, né, do seu veículo, de dar um conforto para a família, e está indo claramente para o ônibus, para o metrô, porque não pode pagar. Então não tem sentido a Petrobras dar de lucro 44 bilhões de reais, né, só para o governo 15 bilhões, em sacrifício do povo brasileiro. Então é isso que eu lamento profundamente. Lógico que a Petrobras precisa ser bem gerida, precisa ter transparência, precisa ter eficiência, né, precisa apresentar resultados. Mas num momento como esse, de crise econômica, de baixo crescimento, de baixo investimento público, a Petrobras repassar 13, 15 bilhões de resultados para a União,
Então vamos pegar esse dinheiro que está vindo da Petrobras e vamos botar na economia, vamos tentar controlar alguns setores para tentar reduzir a inflação. É tudo isso que a gente precisa debater com muita responsabilidade dentro do Congresso Nacional. E eu me sinto, Márcio, muita vontade para tratar desse tema. Por quê? Porque eu fui o relator da autonomia do Banco Central no ano passado, né? Eu tive o privilégio de ser o relator do Banco Central que dá autonomia, ou seja, o Brasil era um dos poucos países da OCDE, das principais economias mundiais, que não tinha um Banco Central autônomo, ou seja, um Banco Central independente de qualquer governo. E agora não, nós temos um banco independente, mas para isso é preciso que a gente possa cada vez mais estreitar o diálogo, né, do Congresso com o Banco Central e com todos os agentes econômicos, porque eu acho que dessa forma o Congresso Nacional pode dar a sua contribuição à economia brasileira. Deputado Silvio Costa Filho, obrigado, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de saber do senhor, que está acompanhando também a situação dramática no seu estado, perto de 100 mortos com as enchentes, deslizamentos, como é que está a situação aí e o que pode ser feito para minimizar a situação dos pernambucanos que estão sofrendo com essa catástrofe climática aí, deputado? Olha, Márcio, um momento de muita tristeza, né? Infelizmente, o Recife é uma das menores capitais em áreas do Brasil, a menor capital em área do Brasil, a segunda menor, com 212 quilômetros quadrados. Recife, segundo o IBAMA, é a capital nacional da favelização, até ganhando para o Rio de Janeiro. Infelizmente, nós temos uma cidade que hoje ela cresce, ela tem um grande polo de informática, de educação, de saúde, mas nós temos muitos problemas de ordem social. Infelizmente, faltou planejamento nesses últimos 50 anos e muitas casas foram construídas em morros de forma desordenada. E por mais que o setor público ele tente fazer, a gente sabe que algumas áreas ainda são áreas de risco e é de fato o que aconteceu lá na divisa entre Recife e Jaboatão. Infelizmente, quase 90 pessoas perderam as suas vidas, né, infelizmente com a queda das barreiras, né, lamentável. E eu espero que agora o governo federal, o estado, o município, o prefeito João Campos tem feito um esforço muito grande, o prefeito João Campos, para poder fazer investimentos na cidade. Mas assim, eu acho que é hora de unidade, é hora de ajudar o estado. A gente tem trabalhado para levar algumas ações de investimentos para, nesse momento desafiador que nós estamos vivendo, ajudar o nosso estado e, sobretudo, aqueles que mais precisam. Deputado Silvio Costa Filho, mais uma vez nós agradecemos por sua presença aqui para falar sobre esse debate de logo mais sobre inflação e taxa de juros e também queremos reforçar nossa solidariedade por tudo que o povo de Pernambuco tem sofrido. Muito obrigado, deputado Silvio Costa Filho, mais uma vez. Márcio, eu que agradeço, muito obrigado pelo privilégio de nós conversarmos na manhã de hoje, parabéns pelo programa e sempre que convidado nós estaremos à disposição. Nós é que